Parte 2. Proteínas. Guia de estudos do BOC. 1. A principal função da albumina sérica no sangue periférico é a. Manter a pressão osmótica coloidal. b. Aumentar a produção de anticorpos. c. Aumentar a formação de fibrinogênio. d. Manter a viscosidade sanguínea. Resposta correta. A. Manter a pressão osmótica coloidal. Raciocínio. A albumina sérica é a proteína mais abundante do plasma humano. Sua principal função fisiológica é manter a pressão oncótica, osmótica coloidal, no sangue. Isso evita que o líquido extravase dos vasos para os tecidos, ajudando a manter o volume intravascular adequado. Ela também funciona como transportadora de hormônios, ácidos graxos e fármacos, mas não tem função primária na produção de anticorpos, função dos linfócitos B, nem na formação de fibrinogênio, síntese hepática específica para coagulação, nem na manutenção da viscosidade sanguínea, determinada principalmente por hematócrito e proteínas globulinas. Portanto, a alternativa correta é letra A. 2. Em um derrame pleural causado por Streptococcus pneumoniae, a relação, entre proteína do líquido pleural e proteína sérica provavelmente seria a. Maior que 0,6. b. Maior que 0,5. c. Menor que 0,3. d. Menor que 0,7. Resposta correta. A. Maior que 0,6. Raciocínio. A pneumonia por Streptococcus pneumoniae tipicamente produz um exsudato pleural, não um transudato. Critérios de Light para diferenciar exsudato de transudato. Proteína do líquido pleural, proteína sérica maior que 0,5. LDH do líquido pleural, LDH sérica maior que 0,6. LDH do líquido pleural maior que 2/3 do limite superior do normal sérico. Como é um exsudato inflamatório, espera-se um aumento marcado de proteínas no líquido pleural, frequentemente com relação maior que 0,6. Relações menor que 0,3 são típicas de transudatos, como insuficiência cardíaca. Portanto, num derrame pleural causado por S. pneumoniae, o valor mais característico é maior que 0,6, alternativa A. Questão 3. O primeiro passo ao analisar uma amostra de urina de 24 horas para proteína urinária quantitativa é a. Subcultivar a urina para bactérias. b. Adicionar o conservante apropriado. c. Fazer triagem para albumina usando uma fita reagente, dipstick. d. Medir o volume total. Resposta correta. D. Medir o volume total. Raciocínio. Uma coleta de 24 horas serve para medir a excreção total de determinada substância, proteína, creatinina, etc. O cálculo da excreção depende da concentração medida no laboratório multiplicada pelo volume total coletado em 24 horas. Sem saber o volume total, não é possível calcular a excreção diária, miligramas por 24 horas. Adicionar conservante ou fazer triagem com fita reagente pode ser útil em alguns casos, mas não é o primeiro passo no processamento analítico da amostra já recebida. Subcultivar para bactérias não tem relação com análise quantitativa de proteína. 4. Ao realizar análise de glicose e proteína no líquido espinhal, LCR, recomenda-se a. Realizar o teste normalmente. b. Analisar simultaneamente uma amostra de sangue. c. Centrifugar imediatamente a amostra. d. Diluir a amostra com água deionizada. Resposta correta. B. Analisar simultaneamente uma amostra de sangue. Raciocínio. A concentração de glicose no LCR não é interpretada isoladamente. Ela depende do nível de glicose no sangue. Normalmente, a glicose no LCR é 60% da glicose sérica. Alterações, como em meningite bacteriana, são avaliadas pela relação LCR-soro. Por isso, recomenda-se colher e analisar concomitantemente uma amostra de sangue para glicose. Centrifugar pode ser necessário se houver células em excesso para outros testes, mas não é a recomendação primordial para análise de glicose e proteína. Diluir com água deionizada destruiria a matriz e não faz parte do procedimento. Logo, a recomendação correta é a alternativa B. 5.
A direção em que as proteínas migram, isto é, em direção ao ânodo ou ao cátodo, durante a separação eletroforética das proteínas séricas, em pH 8,6, é determinada por a ionização dos grupos amina, gerando carga líquida positiva. B. A ionização dos grupos carboxila, gerando carga líquida negativa. C. A albumina atuando como um ziviterion. D. A densidade da camada de gel. Resposta correta. B. A ionização dos grupos carboxila, gerando carga líquida negativa. Raciocínio. Em pH 8,6, o pH clássico da eletroforese sérica, o pH está acima do ponto isoelétrico da maioria das proteínas plasmáticas. Acima do ponto isoelétrico, os grupos carboxila, COOH, estão desprotonados, CO-, conferindo carga líquida negativa à proteína. Proteínas com carga líquida negativa migram em direção ao ânodo, polo positivo. Os grupos amina estariam majoritariamente desprotonados nesse pH, contribuindo menos para a carga positiva. A albumina é a proteína mais negativa no pH 8,6 e migra mais rápido, mas não é ela sozinha que determina a direção. A densidade do gel influencia a velocidade, não a direção da migração. Portanto, a direção é determinada pela ionização dos grupos carboxila gerando carga negativa, alternativa B. 6. A proteína que possui a maior capacidade de ligação a corantes é A. Albumina. B. Alfa-globulina. C. Beta-globulina. D. Gama-globulina. Resposta correta. A. Albumina. Raciocínio. Os métodos laboratoriais clássicos de dosagem de proteínas séricas, exemplo, método do bromocresol green, exploram a capacidade da albumina se ligar a corantes. A albumina tem mais sítios de ligação e maior afinidade por corantes ácidos do que as globulinas. Por isso, os ensaios colorimétricos são muito sensíveis à albumina e menos às globulinas. Alfa, beta e gama globulinas ligam corantes com menor intensidade. Logo, a proteína com maior capacidade de ligação a corantes é a albumina, alternativa A. 7. A eletroforese de proteínas séricas mostrada é obtida em acetato de celulose a pH 8,6. Identifique a fração de proteína sérica na extrema esquerda da ilustração. Descrição do gráfico. Imagine um gráfico de linha que mostra o resultado da eletroforese de proteínas séricas, pH 8,6. No eixo horizontal está a separação das frações proteicas. À esquerda está o polo positivo, mais, ânodo, e à direita o polo negativo, cátodo. A primeira e mais alta elevação do gráfico, um pico bem estreito e alto, aparece logo no início, à esquerda do gráfico. Depois deste pico, seguem pequenas ondulações menores no meio. Essas são as regiões alfa 1, alfa 2 e beta. Mais ao fundo, no lado direito, há uma elevação mais larga e baixa, a região gama. Este padrão é típico. Albumina, pico mais alto e mais à esquerda, migra mais rápido em direção ao ânodo porque é muito negativa. Alfa 1, alfa 2, beta globulinas, picos menores e sucessivos no meio. Gama globulinas, uma área larga no lado direito, mais próximo ao cátodo. A. Gama globulina. B. Albumina. C. Alfa 1 globulina. D. Alfa 2 globulina. Resposta correta. B. Albumina. Raciocínio. Em pH 8,6 as proteínas estão carregadas negativamente e migram em direção ao ânodo, mais. A albumina é a proteína mais negativa e, portanto, é a que migra mais rapidamente, aparecendo como o primeiro e mais alto pico na extremidade esquerda. As globulinas, alfa 1, alfa 2, beta e gama, aparecem mais para a direita, com picos menores. A gama globulina é a mais à direita, mais próxima ao cátodo. Portanto, o pico à esquerda corresponde à albumina, alternativa B. 8. A reação do biureto para análise de proteína sérica depende do número de A. Grupos amino livres. B. Grupos carboxila livres. C. Ligações peptídicas. D. Resíduos de tirosina. Resposta correta. C. Ligações peptídicas. Raciocínio.
A reação do biureto é um método colorimétrico clássico para dosar proteínas totais. No meio alcalino, o íon cobre 2 forma complexos violeta com os átomos de nitrogênio das ligações peptídicas. Quanto mais ligações peptídicas, mais intensa é a cor formada. Grupos amino ou carboxila livres isoladamente não determinam essa reação. Resíduos específicos como tirosina são usados em outros testes. Exemplo, reação de Folin-Sjoukhalteu-Lovry. Portanto, a reação do biureto depende do número de ligações peptídicas. Alternativa C. 9. O princípio da reação do biureto é o resultado da formação de um complexo de A. QSO4 com ligações peptídicas. B. Nano 3 com cadeias de proteínas. C. BCG com albumina. D. Cromógeno com aminoácidos. Resposta correta. A. QSO4 com ligações peptídicas. Raciocínio. A reação do biureto usa sulfato de cobre, QSO4, em meio alcalino. Os íons Q2+ formam um complexo violeta com os nitrogênios das ligações peptídicas das proteínas. Nano 3 não tem papel nessa reação. BCG, bromocresol green, é usado para ensaio específico de albumina. Cromógeno com aminoácidos remete a outros testes colorimétricos. Portanto, o princípio da reação do biureto é a formação de um complexo de QSO4 com ligações peptídicas. Alternativa A. 10. Na eletroforese de proteínas, usando meio de gel de agarose e tampão pH 8,6, uma banda proteica inesperada que migra entre as regiões beta e gama, poderia, mais provavelmente, ser devida a proteínas oligoclonais de esclerose múltipla. B. Fibrinogênio de coagulação incompleta. C. Bisalbumina. D. Alfa-1 antitripsina. Resposta correta. B. Fibrinogênio de coagulação incompleta. Raciocínio. Em eletroforese sérica, normalmente realizada em soro, não em plasma, não deve haver fibrinogênio, pois o sangue já foi coagulado. Se o espécime não coagulou completamente, exemplo, foi usado plasma ou soro mal coagulado, o fibrinogênio residual pode aparecer como uma banda extra. Esta banda extra costuma migrar entre a região beta e gama, exatamente como descrito. Oligoclonais em esclerose múltipla são vistos no LCR, não no soro. Bisalbumina é uma variante de albumina, pico duplo na posição da albumina. Alfa-1 antitripsina migra na região alfa-1. Portanto, uma banda inesperada entre beta e gama em eletroforese sérica é fibrinogênio de coagulação incompleta. Alternativa B. 11. A taxa relativa de migração das proteínas em gel de agarose baseia-se em A. Peso molecular e concentração. B. Carga superficial e tamanho molecular. C. Relação carga-massa. D. Peneiramento molecular. Resposta correta. C. Relação carga-massa. Raciocínio. Na eletroforese de proteínas séricas em agarose, pH 8,6, o gel de agarose tem peneiramento mínimo, ou seja, quase não separa por tamanho molecular. O fator determinante é a carga líquida da proteína em relação à sua massa, Charge-Thomas Ratio. É por isso que a albumina, sendo altamente negativa e relativamente pequena, migra mais rápido para o ânodo. Peso molecular e peneiramento molecular são determinantes em técnicas como SDS-PAGE, poliacrilamida, não tanto na agarose. Portanto, a taxa relativa de migração em agarose depende da relação carga-massa, alternativa C. 12. A ordem de migração na eletroforese de proteínas séricas em pH 8,6, começando pela migração mais rápida, é a seguinte: A. Albumina, alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-globulina, gama-globulina. B. Alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-globulina, gama-globulina, albumina. C. Albumina, alfa-2 globulina, alfa-1 globulina, beta-globulina, gama-globulina. D. Gama-globulina, beta-globulina, alfa-2 globulina, alfa-1 globulina, albumina. Resposta correta. A. Albumina, alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-globulina, gama-globulina. Raciocínio. Em pH 8,6, todas as proteínas séricas têm carga negativa,
mas em graus diferentes. A albumina é a mais negativa, menor PI. Migra mais rápido para o ânodo. Em seguida vêm as globulinas, na ordem. Alfa 1, mais próxima da albumina. Alfa 2. Beta. Gama, mais próxima do cátodo. Migração mais lenta. Essa é a ordem clássica visualizada em eletroforese de proteínas séricas. Portanto, a sequência correta, da mais rápida para a mais lenta, é albumina alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina, gama globulina, alternativa A. 13. Qual dos seguintes aminoácidos está associado ao grupo sulfidrila, SH? A. Cisteína. B. Glicina. C. Serina. D. Tirosina. Resposta correta. A. Cisteína. Raciocínio. O grupo sulfidrila, SH, é característico de aminoácidos sulfurados. A cisteína possui um grupo CH2SH em sua cadeia lateral, responsável pela formação de pontes de sulfeto, SS, nas proteínas. A glicina é o aminoácido mais simples, apenas um H como cadeia lateral. A serina possui um grupo hidroxila, o H, na cadeia lateral. A tirosina possui um grupo fenólico, o H ligado a anel aromático. Portanto, o aminoácido com grupo sulfidrila é cisteína, alternativa A. 14. A doença da urina do xarope de bordo, Maple Syrup Urine Disease, é caracterizada por aumento de quais aminoácidos urinários? A. Fenilalanina. B. Tirosina. C. Valina, leucina e isoleucina. D. Cistina e cisteína. Resposta correta. C. Valina, leucina e isoleucina. Raciocínio. AMSUD, Maple Syrup Urine Disease, é um erro inato do metabolismo causado por deficiência do complexo descarboxilase dos alfa-cetoácidos de cadeia ramificada. Isso leva ao acúmulo dos aminoácidos de cadeia ramificada. Leucina. Isoleucina. Valina. Eles se acumulam no sangue e na urina, conferindo odor adocicado, xarope de bordo. Fenilalanina aumentada caracteriza fenilcetonúria. Tirosina aumentada caracteriza tirosinemia. Cistina ou cisteína aumentada caracteriza cistinúria. Portanto, NAMSU dá aumento de valina, leucina e isoleucina, alternativa C. 15. Concentrações séricas aumentadas de albumina são vistas em qual das seguintes condições? A. Síndrome nefrótica. B. Hepatite aguda. C. Inflamação crônica. D. Desidratação. Resposta correta. D. Desidratação. Raciocínio. A albumina sérica elevada raramente é por aumento real da síntese. Normalmente é um aumento relativo causado pela redução do volume plasmático. A desidratação concentra as proteínas plasmáticas, aumentando a albumina medida. Na síndrome nefrótica, a perda de albumina na urina. Logo, a albumina sérica tende a estar baixa. Na hepatite aguda ou inflamação crônica, a síntese hepática de albumina diminui, portanto os níveis caem. 16. Os dados desta tabela são obtidos de um exame de eletroforese de proteínas em acetato de celulose. Teste. Resultado. Área da albumina, 75 unidades. Área da gama-globulina, 30 unidades. Área total, 180 unidades. Proteína total, 6,5 gramas por decilitro, 65 gramas por litro. O conteúdo de gama-globulina em gramas por decilitro é A. 1,1 gramas por decilitro, 11 gramas por litro. B. 2,7 gramas por decilitro, 27 gramas por litro. C. 3,8 gramas por decilitro, 38 gramas por litro. D. 4,9 gramas por decilitro, 49 gramas por litro. Resposta correta. A. 1,1 gramas por decilitro, 11 gramas por litro. Raciocínio. 1. Determinar a fração da área correspondente à gama-globulina. Fração, igual à área da gama sobre área total, igual a 30 dividido por 180, igual a 0,1667, 16,7%. 2. Aplicar essa fração à proteína total. Gama-globulina, igual a 6,5 g dl vezes 0,1667, igual a 1,0835 g dl. 3. Arredondar.
1,1 g/dl. Portanto, o conteúdo de gama-globulina é 1,1 g/dl, alternativa A. 17. Um paciente é admitido com cirrose biliar. Se for realizada a eletroforese de proteínas séricas, qual das seguintes frações de globulina estará mais frequentemente elevada? A. Alfa-1. B. Alfa-2. C. Beta. D. Gama. Resposta correta. D. Gama. Raciocínio. A cirrose biliar, primária ou secundária, é uma doença colestática crônica que causa inflamação persistente. O achado característico em eletroforese sérica é uma elevação policlonal das imunoglobulinas, fração gama. A albumina geralmente diminui. Alfa-1 e alfa-2 são mais reagentes de fase aguda e não se elevam de forma predominante na cirrose crônica. Beta pode aumentar em algumas condições, mas o padrão típico da cirrose biliar é gama-globulina aumentada. Logo, a fração de globulina mais frequentemente elevada é gama, alternativa D. 18. Qual das seguintes frações de proteínas séricas tem maior probabilidade de estar elevada em pacientes com síndrome nefrótica? A. Alfa-1 globulina. B. Albumina. C. Alfa-2 globulina e beta-globulina. D. Beta-globulina e gama-globulina. Resposta correta. C. Alfa-2 globulina e beta-globulina. Raciocínio. Na síndrome nefrótica, a perda maciça de albumina na urina, resultando em hipoalbuminemia no soro. Em resposta, o fígado aumenta a síntese de algumas proteínas, principalmente alfa-2 macroglobulina e beta-lipoproteínas, que são grandes demais para serem filtradas pelos rins. Isso leva a um padrão eletroforético típico. Albumina diminuída. Alfa-2 globulina aumentada. Beta-globulina aumentada. Gama-globulina pode estar normal ou diminuída dependendo da imunidade. Portanto, as frações mais provavelmente elevadas são alfa-2 globulina e beta-globulina, alternativa C. 19. O padrão de eletroforese ilustrado e a tabela são consistentes com descrição do gráfico. Imagine um traçado de linha horizontal que representa a separação das proteínas séricas em um gel. À esquerda do gráfico está marcado um sinal, mais, e à direita menos. Isso significa que, em pH 8,6, as proteínas estão migrando em direção ao ânodo positivo. O desenho mostra um pico muito alto e estreito no início do gráfico, bem à esquerda. Essa é a fração albumina, que é a que mais migra e aparece primeiro. Logo depois desse pico alto há uma linha quase reta, bem baixa, sem praticamente nenhum ombro. Normalmente ali veríamos a fração alfa-1, mas neste caso está ausente. A seguir aparecem dois pequenos relevos, um na posição de alfa-2 globulina e outro na posição de beta-globulina, ambos discretos mas presentes. Mais à direita, já perto do sinal menos, há um morro largo e baixo. Essa é a fração gama-globulina. Esse traçado, com ausência do pequeno pico de alfa-1, é típico do padrão visto em deficiência de alfa-1 antitripsina. Teste. Valor do paciente. Faixa de referência. Proteína total. 7,3 gramas por decilitro. 6,0 a 8,0 gramas por decilitro. Albumina. 4,2 gramas por decilitro. 3,6 a 5,2 gramas por decilitro. Alfa-1. 0,0 gramas por decilitro. 0,1 a 0,4 gramas por decilitro. Alfa-2. 0,9 gramas por decilitro. 0,4 a 1,0 gramas por decilitro. Beta. 0,8 gramas por decilitro. 0,5 a 1,2 gramas por decilitro. Gama. 1,4 gramas por decilitro. 0,6 a 1,6 gramas por decilitro. A. Cirrose. B. Gamopatia monoclonal. C. Gamopatia policlonal. Exemplo. Inflamação crônica. D. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Enfisema grave. Resposta correta. D. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Enfisema grave. Raciocínio. A tabela mostra alfa-1 é igual a 0,0 gramas por decilitro, faixa referência. 0,1 a 0,4. Ausência da fração alfa-1. As demais frações, albumina, alfa-2, beta, gama, estão dentro do normal ou discretamente normais,
não sugerem padrão de cirrose, gama policlonal aumentada, nem pico estreito de gamopatia monoclonal, nem elevação difusa das imunoglobulinas de uma gamopatia policlonal. Ausência ou queda acentuada de alfa-1 é clássica de deficiência de alfa-1 antitripsina, associada a enfisema precoce. Portanto, o achado é compatível com deficiência de alfa-1 antitripsina, alternativa D. 20. Um paciente fez uma eletroforese de proteínas séricas em acetato de celulose a pH 8,6. O gráfico mostra eixo horizontal com mais à esquerda, ânodo, e menos à direita, cátodo. Um pico alto e estreito no início, fração albumina, dentro do normal. Picos pequenos normais nas regiões alfa-1, alfa-2 e beta. Um pico muito alto, estreito e bem definido na região gama-globulina, lembrando um M-spike típico de imunoglobulina monoclonal. A tabela indica fração, valor do paciente, faixa de referência. Proteína total 8,9 gramas por decilitro, 6,0 a 8,0 gramas por decilitro. Albumina, 4,8 gramas por decilitro, 3,6 a 5,2 gramas por decilitro. Alfa-1, 0,3 gramas por decilitro, 0,1 a 0,4 gramas por decilitro. Alfa-2, 0,7 gramas por decilitro, 0,4 a 1,0 gramas por decilitro. Beta, 0,8 gramas por decilitro, 0,5 a 1,2 gramas por decilitro. Gama, 2,3 gramas por decilitro, 0,6 a 1,6 gramas por decilitro. O dado marcante é gama-globulina muito aumentada, 2,3 gramas por decilitro, com um pico estreito no gráfico. Pergunta: esse padrão é consistente com A. Cirrose. B. Inflamação aguda. C. Gamopatia monoclonal. D. Gamopatia policlonal. Exemplo: inflamação crônica. Resposta correta. C. Gamopatia monoclonal. Raciocínio. O padrão observado, pico estreito e alto na região gama e aumento da proteína total, é característico de uma gamopatia monoclonal, como mieloma múltiplo ou macroglobulinemia. Cirrose e gamopatias policlonais mostram aumento difuso e não um pico estreito. Inflamação aguda eleva frações alfa, não gama. 21. O padrão de eletroforese na ilustração e na tabela é consistente com descrição do gráfico. Eixo horizontal com mais à esquerda e menos à direita. Um pico de albumina baixo logo à esquerda, menor do que o normal. Pequenos picos normais em alfa-1 e alfa-2. Um morro largo e aumentado na região gama, não um pico estreito, mas uma elevação difusa, policlonal. Dados da tabela. Fração, valor do paciente, referência, proteína total, 6,1 gramas por decilitro, 6,0 a 8,0 gramas por decilitro, albumina, 2,3 gramas por decilitro, 3,6 a 5,2 gramas por decilitro, alfa-1, 0,2 gramas por decilitro, 0,1 a 0,4 gramas por decilitro, alfa-2, 0,5 gramas por decilitro, 0,4 a 1,0 gramas por decilitro, beta, 1,2 gramas por decilitro, 0,5 a 1,2 gdl, gama, 1,9 gramas por decilitro, 0,6 a 1,6 gramas por decilitro. Os achados marcantes. Albumina baixa, 2,3 gramas por decilitro. Gama-globulina aumentada, 1,9 gramas por decilitro, com morro largo, padrão policlonal. Alfa-1, alfa-2 e beta normais. Interpretação. Cirrose, mostra exatamente esse padrão. Hipoalbuminemia com elevação policlonal difusa da gama-globulina. Inflamação aguda, elevação de alfa-1 e alfa-2, não gama. Gamopatia monoclonal. Pico estreito na região gama, não difuso. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Ausência da fração alfa-1, não é o caso. Resposta correta. A. Cirrose. Raciocínio. O padrão é caracterizado por albumina baixa e aumento difuso, policlonal, da gama-globulina, típico de cirrose hepática. 22. Uma característica da proteína de Bency-Jones que é usada para distingui-la de outras proteínas urinárias é sua solubilidade. A. Em sulfato de amônio. B.
em ácido sulfúrico. C. A 40 a 60 graus Celsius. D. A 100 graus Celsius. Resposta correta. C. A 40 a 60 graus Celsius. Raciocínio. Proteínas de Benson Jones são cadeias leves monoclonais encontradas na urina de pacientes com mieloma múltiplo. Elas apresentam uma propriedade característica. Precipitam ao serem aquecidas a aproximadamente 40 a 60 graus Celsius. Redissolvem quando a temperatura chega a 100 graus Celsius. Essa solubilidade térmica incomum as distingue das demais proteínas urinárias. Não é a solubilidade em sulfato de amônio nem em ácido sulfúrico que define o teste clássico. Portanto, a característica usada para distinguir é a solubilidade precipitação a 40 a 60 graus Celsius. Alternativa C. 23. O padrão eletroforético de uma amostra de plasma comparado a uma amostra de soro mostra: A. Um pico largo de pré-albumina. B. Um pico nítido de fibrinogênio. C. Um padrão difuso por causa da presença de anticoagulantes. D. Fração de globulina diminuída. Resposta correta. B. Um pico nítido de fibrinogênio. Raciocínio. O soro é obtido após coagulação e não contém fibrinogênio. O plasma é obtido de sangue com anticoagulante e mantém o fibrinogênio. Na eletroforese, esse fibrinogênio aparece como uma banda pico extra entre as regiões beta e gama. Um pico nítido de fibrinogênio. Não há um pico de pré-albumina largo típico no plasma. A presença de anticoagulantes não causa padrão difuso específico. A fração globulina não diminui especificamente por ser plasma. Portanto, o padrão característico é um pico nítido de fibrinogênio. Alternativa B. 24. Em pH 8,6 as gama-globulinas se movem em direção ao cátodo, apesar de estarem carregadas negativamente. Como se chama esse fenômeno? A. Migração reversa. B. Peneiramento molecular. C. Endosmose. D. Fator de inibição migratória. Resposta correta. C. Endosmose. Raciocínio. Em pH 8,6 a maioria das proteínas séricas, inclusive as gama-globulinas, está carregada negativamente, migrando em direção ao ânodo. No entanto, a matriz do suporte, exemplo, acetato de celulose ou agarose, também carrega carga negativa e atrai íons positivos do tampão. Esse fluxo de íons cria um movimento dissolvente chamado endosmose, que pode empurrar proteínas grandes e fracamente carregadas, como as gama-globulinas, para o lado oposto, cátodo, apesar da carga negativa. É esse fluxo reverso que explica o fenômeno descrito. Portanto, esse fenômeno é chamado endosmose. Alternativa C. 25. O padrão de eletroforese mostrado na ilustração e na tabela é consistente com: descrição do gráfico. É uma curva sobre uma linha horizontal com polaridade positiva à esquerda e negativa à direita. O primeiro pico, correspondente à albumina, é visivelmente menor do que o normal, achatado. O segundo pico, alfa-1-globulina, é pequeno e normal. O terceiro pico, alfa-2-globulina, está bem mais alto do que o normal, formando uma protuberância evidente. O pico da fração beta é pequeno ou normal. A fração gama mostra um platô baixo normal, sem pico monoclonal. Em outras palavras, albumina diminuída e alfa-2-globulina aumentada, com outras frações normais. Análise da tabela. Fração, valor do paciente, intervalo de referência. Proteína total, 7,8 gramas por decilitro, 6,0 a 8,0 gramas por decilitro. Albumina, 3,0 gramas por decilitro, 3,6 a 5,2 gramas por decilitro. Alfa-1, 0,4 gramas por decilitro, 0,1 a 0,4 gramas por decilitro. Alfa-2, 1,8 gramas por decilitro, 0,4 a 1,0 gramas por decilitro. Beta, 0,5 gramas por decilitro, 0,5 a 1,2 gramas por decilitro. Gama, 1,1 gramas por decilitro, 0,6 a 1,6 gramas por decilitro. A. Cirrose. B. Inflamação aguda. C. Gamopatia policlonal. Exemplo: inflamação crônica. D. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Enfisema grave. Alternativa correta. B.
Inflamação aguda. Raciocínio. Albumina baixa. Típico de resposta de fase aguda. Alfa-2 globulina elevada. Aptoglobina, macroglobulina e ceruloplasmina aumentam na inflamação aguda, formando um pico alto. Alfa-1 normal. Pode subir um pouco em inflamação aguda, mas aqui está no limite superior. Beta e gama normais. Não há gamopatia monoclonal nem aumento policlonal de imunoglobulinas. Comparando com as opções. Cirrose. Mostra ponte beta-gama e aumento de gama-globulina. Não é o caso. Gamopatia policlonal. Aumentaria a região gama, o que não ocorreu. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Mostraria ausência ou pico muito baixo de alfa-1, mas aqui está normal. Inflamação aguda. Padrão clássico de albumina diminuído e alfa-2 aumentado, sem aumento de gama. Portanto, o padrão descrito é inflamação aguda.